Olá, tudo bem? Esse é meu pai, Zé Maria, Esse é meu filho Samuel. e estamos aqui com uma senhora muito especial. Vou deixar meu pai apresentar. Então, essa é minha esposa, Léa. Eu convidei para participar aqui hoje, porque eu vou contar uma pequena história de quando nós estávamos noivos. Isso. Se você ainda não nos conhece, eu vou convidar para você clicar aqui em cima para você assistir a nossa história. É o nosso primeiro vídeo, esse já é o quarto vídeo, para você aprender um pouquinho mais do que a gente quer falar sobre esse nomezinho que está aqui embaixo, tá bom? Legado. Se você também quiser assistir outros vídeos, eu vou deixar aqui para você assistir os outros, a sequência dos vídeos. A gente fala sobre transgeracionalidade na Bíblia, falamos sobre Abraão, Isaac e Jacó, falamos sobre a transgeracionalidade em diferentes épocas, acontecendo e se repetindo Da na história. mesma história de Judá, né, e de Israel. E hoje vamos abordar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz, um pouquinho mais profundo agora, de como começa isso, aonde se inicia essa transgeracionalidade. Então, pai, qual que é a história? Então, nós completaremos esse ano 44 anos de casado, não é isso, querido? Isso, 44 anos, bem vividos. mais um ano de noivado e mais um ano de namoro, foram 46 anos. Então, imagina você, nós não estamos com o cabelo branco, não é à toa, né? Então, um prazer muito grande. Queremos realmente que você, se está edificando a sua família, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, para a gente continuar abençoando outras famílias. Então, é uma pequena história que quando nós estávamos noivos, eu não lembro o motivo, mas um dia lá nós tivemos uma discussão e brigamos, né? Normal. Normal. E aí ela ficou brava pra caramba e saiu lá pisando duro e tal. E eu só vi aquela moça que era ungida, dando estudo bíblico lá na igreja, aquela quantidade de jovens, a quantidade de pessoas que ela abençoava através do louvor, ela dirigia louvor na igreja. E aí quando aquela discussão e aquela briga veio no noivado, eu fiquei muito assustado, porque eu sou um cara mais ou menos pacífico e tudo, tenho um temperamento mais calmo. E ela é líder, então ela tinha um temperamento assim também, bem mais forte do que eu. E aí o que aconteceu? Me deu. Deus está vendo. Não, forte no sentido de temperamento, né? Aí eu tirei a aliança da mão direita, coloquei ali e fiquei ali meio choroso ali, lamentando e tudo. E aí eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Essa é a esposa? Será que esse casamento vai funcionar, vai dar certo? Me fala alguma coisa na tua palavra. Eu não sou assim de abrir Bíblia para buscar textos para como fosse horóscopo. Mas naquela noite eu estava muito angustiado e abri. Falei, fala alguma coisa comigo, Deus. E aí sabe o que aconteceu? A quantidade de versículos, a quantidade de páginas que a Bíblia tem, meus olhos caíram em cima de Provérbios 19, versículo 14. Eu vou ler para você aqui, ó. Diz assim, ó. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. Que outra versão diz assim, a herança de um homem pode vir dos pais com bens e riquezas, né? Mas somente do Senhor pode conceder uma esposa sábia. Somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Olha a quantidade de versículos. E eu justo naquela noite, Deus me deu essa palavra. Eu fechei a Bíblia, coloquei outra vez a aliança no dedo, que é essa aliancinha pequenininha que você está vendo aqui, ó. Uma é do casamento, outra das bodas de prata. Eu coloquei a aliança no dedo e falei, amém. Aconteça o que aconteceu, eu tenho certeza agora que o Senhor me deu uma palavra, uma promessa. E o legado de uma mulher sábia é o temor a Deus. Então, depois de nossos 43 anos de casado, claro que eu descobri que a Léia é a mulher temente a Deus, sábia. E a Bíblia diz que a mulher sábia será elogiada, será louvada durante as gerações. A sabedoria que existe nela, então depois nós fomos conhecendo um ao outro e nos mantemos esses 43, 44 anos de casados. Então eu trouxe ela aqui só para mostrar para vocês, minha esposa, e contar um pouquinho da nossa história, do legado de temor de Deus. Então um homem que teme a Deus, casa com uma mulher que teme a Deus, o que isso significa, Samuel? A transgeracionalidade se inicia, né? Se inicia. Se inicia. E é interessante porque eu tenho até o versículo de Isaías, né, que é o outro versículo que a gente separou aqui, fala assim, pois haverá segurança e estabilidade em suas eras, ou seja, na transgeracionalidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento.
O amor reverente, que é o temor do Senhor a Deus, será o seu maior tesouro. O temor ao Senhor será o seu tesouro. É incrível isso, porque a gente vê, eu com a minha esposa, tivemos uma situação muito similar também, né? Eu estava noivo da Débora e de repente me deu um conflito. Aí já não foi uma discussão, não foi uma briga, nada, mas me deu aquele conflito. Será que é a esposa certa? Será que é isso mesmo? Né? E a gente ficou naquela dúvida e de repente Deus falou comigo, claro, eu estava viajando sozinho em outro evento e de repente veio aquela coisa assim. E Deus confirmou, falou dentro de mim, falou assim, não, continua. Eu não cheguei a tirar aliança, mas né, bateu aquela dúvida bem grande. Né? E aí eu continuei e hoje eu tenho um bom casamento, né? Completaram quantos anos de casado? Temos 12 anos, vamos para... Na realidade temos 13 anos, né? Fizemos 16 anos que estamos juntos, agora em maio. E é incrível porque a gente vê isso nos nossos filhos, né? O Caleb já leu, ele tem uma biblinha ilustrada, né, que conta praticamente a Bíblia toda. E ele já leu uma vez e já entrou no Novo Testamento na segunda vez. Da sede que ele tem de Deus, de conhecer a Temor Deus. a Deus, né, que está entrando Né, nele. a fé que ele tem. O outro dia ele deu uma bronca no irmão mais novo, porque o irmão mais novo não estava crendo que ele poderia ser curado. Aí o mais velho, o Caleb, chegou e falou, Lucas, você tem que crer que Deus vai te curar. E deu uma bronca no irmão mais novo. A fé dele é tanta que ele consegue fazer esse processo, né? Então, a gente vê o temor do Senhor passando de geração em geração. E tem um detalhe, a gente já falou isso em outro vídeo. Essa senhora, essa digníssima senhora aqui, ela não é a primeira geração de pessoas justas, pessoas que temem ao Senhor. Ela já é a terceira geração, né? A avó Felicidade, né? Minha avó e meu avô se converteram aos 70 anos. Aí minha mãe também se converteu, meu pai se converteu depois que casou com a minha mãe. E aí eu já nasci conhecendo a palavra do Senhor, me converti ainda criança, né? E agora os nossos filhos são quarta geração e os nossos netos são quinta geração já. E a nossa oração tem sido essa. Eu tenho orado bastante que o temor do Senhor seja o tesouro dos nossos filhos e netos. Que seja o tesouro. Esse pode ser um motivo de oração, você orar pelos seus filhos. Que o temor do Senhor não seja só bens, riqueza. Você pode até deixar dinheiro, poupança, fazenda, casa. Mas o tesouro, né? O tesouro é o temor do Senhor. Eu vou apresentar para vocês, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Ou não. Esse daqui é o Caleb. Que idade você tem, Caleb? 7. E vou fazer 8 esse ano. E esse daqui é o... Lucas. Que idade você tem, Lucas? 4. Isso. E no próximo eu vou fazer 5. Isso mesmo. 5 anos. Maravilha. Então, eles são nossos tesouros, né? O que minha mãe está falando. Obrigado, filho. Então tá. E é interessante porque esse processo, ele precisa ser passado. Você pode até falar assim, Samuel, né, Zé Maria, eu não tenho filhos, como que eu vou orar? Eu não tenho netos. Não importa. Você vai ter? Você quer ter filhos? Quer deixar um legado para eles? Começa a orar desde já. Você orava, né? Eu orava que eu queria um lar para servir a Deus. Eu queria marido que amasse ao Senhor muito e tivesse a mesma disposição que eu tinha de servir a Deus. E orava para que Deus me desse uma família que servisse a Deus. E Deus tem dado, né? E esse é o sonho para os nossos netos também. Que os nossos netos cresçam no temor do Senhor e venham amar o Senhor acima de todas as coisas. E é interessante, mãe, porque a Débora fazia a mesma oração. Ela fazia a mesma oração. Ela falou, Deus, eu quero casar com um homem que seja temente ao Senhor, que venha de uma família que tema ao Senhor, que tenha transgeracionalidade, né? E ela só não esperava esse cara, né? Ela brinca mesmo, você não esperava esse camarada aqui. Mas Deus atendeu o pedido dela, né? E hoje a gente tem um casamento estável, bom, bem estruturado, né? Não é perfeito, como o casal aqui que eu conheço, mas é um casamento que dura, que tem estrutura, que tem fundamento, porque foi baseado na palavra de Deus, no temor do Senhor. O nosso casamento não é perfeito. Vocês ouvem assim, pensam que nós nunca mais brigamos. Nós brigamos muito. Temos Porque muitas nós somos diferenças. pessoas diferentes. Mas a gente se acerta por causa da palavra de Deus, do temor do Senhor. A gente precisa se acertar. E vai aprendendo, né? É a presença do Espírito Santo, né, que traz A perdão e Bíblia o diz amor que verdadeiro.
a Bíblia diz que como ferro com ferro se afia, assim o amigo é o seu amigo. Então não tem amigo mais chegado que um irmão do que o marido e a esposa. Então nós vamos nos afiando pela vida toda. E para não ficar muito longo o vídeo, eu quero compartilhar com vocês, para terminar aqui, o versículo de Provérbios 8:13. Nós vamos deixar aí também a referência, mostrando aqui a diferença entre legado, que é o temor do Senhor, a vida de Deus passando de pais para filhos. Porque a tendência é que nas gerações seguintes vai diminuindo o fervor, vai diminuindo o estudo bíblico, já não tem mais o culto doméstico, já não tem mais aquela reverência do amor de Deus de passando de pai para filho, né? Isso vai perdendo nas gerações e nós não queremos que isso perca nas nossas gerações. Então diz assim, a diferença entre legado, que é o temor a Deus, os valores, né? Tudo aquilo que existe de princípios cristãos que passam de pai para filho, não só uma tradição religiosa, mas o temor a Deus. Então aqui no capítulo 8 de Provérbios, versículo 13, diz assim, ó, o temor do Senhor consiste, é uma definição de temor. Temor não é ter medo de Deus. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então assim, Deus odeia essas coisas. Então temer a Deus é odiar o que Deus odeia e amar tudo o que Deus ama. E é interessante, pai, porque legado não está ligado a quão espiritual eu sou e meus filhos vão ver essa espiritualidade. É o quanto eu temo a Deus, pratico isso e eles veem isso no dia a dia. No dia a dia. Então, se tem algo que eu vi na casa dos meus pais, quando eu morava com eles, né? Fui criado por eles e tudo, é que não tinha hipocrisia. Eles brigavam, tinha as dificuldades, as tretas dele lá, mas eles se acertavam, né? Oravam e depois vinham, pediam até perdão para nós quando a gente ficava sabendo das tretas deles, né? E lá em casa não é diferente, porque eu aprendi a fazer isso com eles. Então existe um legado de temor do Senhor, né? Teve um dia que eu lembrei dessa história agora. Eu estava estacionando aqui na cidade e era meio fio amarelo. Mas na hora o mais velho chegou para mim e falou assim, papai, você está estacionando meio fio amarelo? Eu falei assim, eu preciso ser coerente. Eu falei, você tem razão, filho, eu estou estacionando, mas está errado, eu vou corrigir. E saí, fui, dei uma volta, tive que estacionar no sol, né, porque o meio fio amarelo era a sombra, eu queria a sombra, mas ele falou assim, não. Né? E realmente, a gente precisa ser coerente com aquilo que faz até nas pequenas coisas, como estacionar um carro. Né? Meu pai, mesmo sendo pastor em diversas igrejas, ministérios que eles implantaram, meu pai e minha mãe, eles sempre foram coerentes com aquilo que ele falava, por causa do temor do Senhor. Então, se você tem o temor do Senhor, você vive isso, a tendência é os seus filhos olharem para isso e falar assim, eu quero manter isso daí na minha transgeracionalidade. Que Deus abençoe. Amém. Minha esposa querida, nós estamos aqui. Meu nome é Leia, viu? Leia. Muito obrigado por nos assistir. Se você gostou desse vídeo, ó, curta aqui. Se você não gostou também, pode deixar o dislike aí, né? Ó, uma coisa muito importante para o nosso canal é você se inscrever. Então se inscreva no canal, tá? Clique aqui, ative os sininhos, curta, compartilhe isso com quem você quiser. Combinado? Com quem você ama. Isso aí. Um beijo. Fiquem na paz. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas aborrecer o mal. Amar o que Deus ama, as pessoas, e aborrecer o que Deus aborrece, o pecado. Fica com Deus, fica na paz. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau!